Olá a todos meus amigos, sejam bem-vindos à Cozinha de Miguel, hoje com mais uma compilação de receitas e hoje de 3 receitas tradicionais portuguesas. Receitas que encontramos em vários receituários, às vezes de uma maneira, outras vezes de outra, sempre cada um com o seu toque, mas a base é toda ela sempre praticamente a mesma. Trago-vos então 3 sugestões deliciosas, espero que passem um bom momento a assistir e já sabem, um grande beijinho, um grande abraço para todos vocês e tenham um ótimo fim de semana. Vou utilizar a mesma quantidade. Se tenho 800 gramas em lombos de bacalhau, vou utilizar 800 gramas de batata descascada. E agora podem começar a criticar, ai, porque os pastéis de bacalhau muitos não levam cebola, ai, porque não levam alho, azar o vosso, porque os meus levam. Portanto, eu vou utilizar uma cebola pequena, esta tem cerca de mais ou menos 50 gramas, e 4 dentes de alho, 3 ovos. Vamos também utilizar salsa a gosto. Eu tenho aqui cerca de 25 gramas. A primeira coisa que eu faço é ter um tacho com água abundante e vamos colocar as postas de bacalhau. Vamos deixar que ele comece a ferver e para isso ser mais rápido vamos tapar. O bacalhau já ferve e agora vamos contar 2 minutos certos. Já passaram 2 minutos, é verdade. E agora vamos então retirar o bacalhau. E agora não desliguem o lume e vamos acrescentar as batatas. Este é talvez um dos segredos que muita gente não faz, mas que para mim faz toda a diferença, que é cozer as batatas na água do bacalhau. Vamos então agora tapar e deixar que comece novamente a ferver e vamos deixar as batatas ficarem completamente cozidas. Em relação ao bacalhau, vamos deixá-lo arrefecer para o podermos desfiar. As batatas já estão cozidas e agora vou pegar no meu esmagador, porque eu não gosto de usar passevite, sinceramente não gosto, acho muito trabalho e então eu gosto de usar este. Mas vocês podem usar um esmagador manual também, ou se quiserem até esmagam mesmo com um garfo, que antigamente era o que se fazia. Já tenho aqui então a batata toda passada. Agora o que vou fazer é desfiar o bacalhau. Retirem bem todas as peles e espinhas, ok? O bacalhau já está totalmente desfiado. Agora vamos só reservar um pouco. Tenho agora aqui a minha cebola pequena e nós vamos picá-la. Picá-la finamente. A cebola está picada, vamos fazer o mesmo aos alhos. Tenho aqui uma frigideira, a minha até é um bocadinho grande, pode ser uma pequena frigideira. Vamos colocar só um fiozinho muito pouco de azeite. Tenham um lume médio alto, podem deitar já a cebola e o alho picado. Isto vai ser o grande diferencial que os meus bolinhos têm e que eu aprendi a fazer desta maneira. Vai-lhes dar um gosto muito, mas muito mais especial. Vocês agora querem, então, refogar um pouco a cebola e o alho. Até ficarem douradinhos, mais ou menos. Deitem uma pedrinha de sal, muito pouca. Passaram 3 minutos, estão a ver? E a cebola já está assim douradinha e o alho. Podem desligar o lume e podem reservar. Agora vou fazer como a minha avó me ensinou sempre. Tenham um pano de cozinha que esteja lavadinho, não é? E então vamos colocar o bacalhau. E agora vamos fazer este movimento que vocês me estão a ver fazer. Vamos fazer o bacalhau em fios. É sempre irem fazendo isto até o bacalhau ficar completamente em fios. E cá está então, o bacalhau vem completamente, quando ele ficar assim, estão a ver? Muito bem desfeito. Vamos então adicioná-lo à batata.
Vamos então agora misturar o bacalhau com a batata. Agora vamos deitar o segredo, como eu costumo dizer, que é a cebola com o alho. E acreditem, basta este bocadinho para fazer toda a diferença. Depois de mexerem um pouco, provem, para verem se precisa mais de sal ou não. Eu vou deitar mais umas pedrinhas de sal, pimenta preta um bocadinho, e agora vou adicionar os 3 ovos. Vamos agora então mexer muito bem. Muita salsa ou pouca salsa? Vocês é que sabem. Eu gosto dos bolos de bacalhau com bastante salsa. Não é preciso vocês estarem a cortar muito miúdo, ok? Eu estou a usar uma espátula agora, que é mais fácil para envolver tudo. E já temos então a massa pronta. Vamos lhes dar aquele formato típico que eles têm. Vocês vão colocando assim. Pode parecer difícil o que eu estou a fazer para quem nunca fez, mas experimentem, vocês vão ver que é muito fácil. No fundo, o termo específico para o que estamos a fazer é fazer uma quenelle. É o nome que se dá a esta forma, que é feita com a ajuda de 2 colheres. Tenho aqui uma frigideira e vamos então colocar óleo vegetal abundante. E agora vamos ter o lume ligado em lume mais para o alto, ok? Lume médio mais para o alto. Tenham perto de vocês um prato com guardanapos ou com papel absorvente para irmos retirando os bolinhos. Ok? Vamos então começar a fritar os nossos bolinhos. E é assim, vamos fritá-los até eles ficarem bem douradinhos por fora. Vão-lhes dando a volta de vez em quando. Não se esqueçam que o recheio já está cozinhado, não é? A batata cozida, o bacalhau também. Por isso agora é um bocado uma questão de gosto, se os querem mais douradinhos ou menos. Quando eles estiverem assim bem douradinhos, vocês então podem retirá-los e colocar para escorrer. Como podem ver, já fritei alguns e o resto eu coloquei sobre uma tábua de cozinha uma folha de papel vegetal e coloquei os bolinhos assim separados uns dos outros. Vocês não os podem congelar amontoando uns nos outros, não fica uma massa, fica tudo agarrado e não tem graça nenhuma. Quando eles estiverem já congelados, vocês podem então retirá-los e colocar em tupperwares para guardar. Ora bem, e para esta receita então eu vou utilizar a carne de vaca. Tenho aqui cerca de 800 gramas de carne de vaca que já vem aos pedaços, mas eu estou a ver se tem assim uns pedaços maiorzitos. Se tiver, eu ainda corto um bocadinho mais pequeno. De referir, claro está, se vocês quiserem podem fazer esta receita com porco, até podem fazer com frango, ok? Eu vou fazer com carne de vaca porque lembra-me mais a receita que a minha avó fazia. Pronto, mas vocês são livres de usar outra carne. A única coisa que vou fazendo também é, se tiver algum excesso assim de gordura, tiro-lhe esse excesso. Vamos então reservar esta carne. Vamos começar esta receita por num tacho colocar 100 ml de azeite. O meu azeite, com o frio, até ficou assim, estão a ver? Mais espesso. E isto é o que acontece quando usamos azeite de boa qualidade. Ele fica assim, estão a ver? É um bocado como o mel. Este azeite por acaso não é de compra, é um azeite caseiro que os meus pais compram a um senhor e eu trago sempre quando vou à casa deles. Vamos já ligar o lume em médio alto e deitar uma cebola picada e 2 dentes de alho assim laminados. Se vocês quiserem podem picar o alho, não há problema nenhum. Há quem goste mais de picar alhos,
Agora soa estranho, picar alho, ok, já chega. E agora vamos dar aqui uma boa refogadela na cebola e no alho, não é? Não é preciso deixar dourado, basta que a cebola fique assim bem amolecida. Vamos também, claro está, acrescentar uma folha de louro. Eu vou cortá-la assim ao meio. A cebola já está, estão a ver, a ficar assim mais macia. Vamos agora adicionar a carne. Vamos já temperar com sal. O sal deitamos assim uma boa quantidade agora e depois, se for necessário, colocamos mais. Vamos agora refogar a carne por mais ou menos uns 5 minutos. Vamos deitar um pouco de pimenta. E vamos aqui então continuar a cozinhar a carne por esses 5 minutos que eu falei. Já passaram 5 minutinhos, vamos agora adicionar 150 ml de vinho branco. Também há quem faça esta receita com vinho tinto, mas a minha avó fazia sempre com vinho branco e então eu estou a tentar reproduzir o mais possível a receita dela, como já fiz, aliás, outras vezes. Agora vamos deixar o álcool evaporar um bocadinho. Para isso basta mesmo aguardar uns 2 minutinhos a 3. Só mesmo para aquele gosto forte do álcool evaporar. O álcool já evaporou. E agora o que vamos fazer é adicionar 200 ml de polpa de tomate ou tomate frito. Vamos só aqui mexer. Vamos adicionar uma colher de chá de pimentão doce ou colorau. E também 100 gramas de chouriço cortado às rodelas. Pode ser o chouriço que vocês mais gostarem. Vamos aqui mexer só um bocadinho. E agora vamos adicionar 200 ml de água. E eu agora não sei da tampa, não é? Agora reduzimos um bocadinho o lume, assim para médio, mais ou menos, médio-baixo. E vamos tapar. Vamos tapar e vamos deixar agora cozinhar por 10 minutos. Ora bem, já passaram 10 minutos. Vamos agora adicionar 2 colheres de sopa de salsa. Assim picadinha. E agora vamos adicionar uma lata das grandes de grão de bico cozido. O grão de bico cozido deverá, depois de escorrido, ficar aí com uns 500 e poucos gramas. Vamos adicionar. Vamos aqui mexer. E agora então está na altura de adicionar a nossa massa meada. Como eu torno a referir, como eu disse no início, se vocês não encontrarem desta massa, ela é perfurada até, é assim tipo um rolinho, não é espalmada, ok? Vou então colocar 400 gramas de massa meada. Claro que vocês podem usar outra massa, não é? Não há problema nenhum. Aqui então nesta receita vocês podem usar massas compridas ou massas curtas. Não há problema algum. Ora bem, vamos aqui fazer com que elas afundem um bocadinho para arranjar espaço. Também já viram que é uma receita que dá para muita gente, não é? Ou então, como eu costumo dizer, gosto sempre de fazer a mais, depois de sobrar eu congelo e dá para outras refeições. E agora o que nós queremos fazer é deitar água. Água para cobrir praticamente toda a massa. Estão a ver? Assim, bastante água, porque esta massa, ao contrário de outras receitas que eu faço, em vez de a cozer à parte e adicionar depois, esta massa vai ser cozinhada aqui. E então agora é muito simples.
vocês vão respeitar o tempo de cozedura da massa que vem no pacote. No meu caso é 8 a 10 minutos que lá vem. Portanto, se vocês gostarem da vossa massa mais cozidinha ou um bocadinho ainda al dente, isso já vai ficar depois ao vosso gosto. Agora é importante também que depois de acrescentarem água provem de sal. No meu caso precisa só mesmo de uma pitadinha, por isso é que eu vos disse para não deitarem logo muito sal de uma vez, que podiam retificar agora. Vamos aumentar um pouco o lume para médio, médio alto e vamos então deixar a massa cozinhar. Vamos tapar. Ora, já começou a ferver. Vêem? Agora também é importante vocês virem aqui, estão a ver? Os novelos começam a abrir. Vocês vão ajudando assim com um garfo a abrir a massa. Pronto, já desfiz os rolos todos, agora é só então aguardar. Vamos agora tapar novamente e a nossa massa já está no ponto, já está cozida como eu gosto. Agora vou desligar o lume e vou tapar imediatamente. E ela vai acabar de se fazer aqui, vai ficar com os sabores mais concentrados, vamos deixá-la repousar com o lume desligado antes de servir pelo menos uns 10 minutinhos, é o que eu aconselho. E como não poderia deixar de ser, vou servir numa travessa de barro. Já tinha que fazer merda, não é? E vocês têm aqui comida para um regimento. Como eu costumo dizer, dá muita comida. Claro, não têm que fazer esta quantidade toda. Se quiserem podem cortar a receita pela metade. Mas este tipo de prato geralmente compensa sempre fazer mais. Vou terminar com um bocadinho de salsa picada. Super tradicional, saborosa, vai ter aquele gostinho do antigamente, vocês vão ver. Vão adorar esta massa, que me traz bem saudades. E cá está então uma deliciosa massa meada com grão e carne de vaca. Um clássico que nunca falha, fica deliciosa esta massa, como vocês podem ver o aspecto dela. Aquele tempo que deixamos ainda a massa a repousar vai ajudá-la a absorver ainda mais este molhinho delicioso. Vamos começar por num tacho deitar água. 1 litro a 1,5 litro de água. Vamos deitar só uma pedrinha de sal na água. Vamos então agora aguardar que a água comece a ferver com força. E agora tenho aqui 300 gramas de aletria, ou no Brasil vocês chamam de, acho que é cabelo de anjo. Vamos então juntar 300 gramas à água já a ferver. Vocês podem partir os novelos ou não, fica ao vosso gosto. E agora vamos contar precisamente 3 minutos enquanto coze. E com uma ajuda de 2 garfos, vocês podem ir ajudando a desfazer a aletria. Já passaram 3 minutos, vamos desligar o lume e agora vou só ali para coar a aletria. Já tenho então aqui a aletria já coada e agora, e até vou aproveitar o mesmo tacho, vamos colocar 1 litro de leite. Vocês muitas vezes perguntam-me que leite é que eu uso para as minhas receitas, se é leite magro, leite meio gordo, leite gordo, ou seja, o leite se tem mais ou menos gordura. Para qualquer circunstância que eu utilizo o leite, sejam sobremesas, sejam refeições salgadas, o leite que eu utilizo é sempre leite meio gordo. Vamos adicionar 300 gramas de açúcar, a casca inteira de um limão e, se quiserem ou não, fica ao vosso gosto, juntar um pauzinho de canela. Vamos agora levar a aquecer, mas sem ferver demasiado. Pode ferver, mas que não seja assim a ferver com intensidade, estão a perceber? Vocês já vão ver, desde que eu nasci, que é assim que se faz a aletria de Natal lá em casa. Sempre.
Eu não sei se conseguem ver daí, mas estão a ver umas pequeninas bolhas já a começarem a formar-se. Pronto, é assim que nós queremos. Vamos então agora adicionar ao leite a altria já escorrida. E para os que estão a dizer: ah, Miguel, porque é que tu não puseste logo a altria toda crua a cozer no próprio leite? Não o fiz, porque eu quis primeiro dar-lhe aquele choque, aquela cozedura na água, para lhe retirar alguma parte do amido, para a altria, para a sobremesa não ficar muito pesada. Fica mais leve, fica mais cremosa, vocês vão ver. Podem ir separando um pouco a altria que tivesse colado. Agora que está a ferver com pouca intensidade, vamos mexendo e vamos deixar a altria cozer por aproximadamente 5 minutos. Já passaram 5 minutos. Vamos desligar o lume. E agora vamos aqui à pesca do limão. Já podemos tirá-lo. E do pau de canela, que também já fez o seu trabalho. Vamos agora deixar arrefecer um pouco. E tenham perto de vocês 6 gemas, que vamos assim bater um bocadinho. Torno a dizer que tenho o lume desligado neste momento e fui mexendo só para arrefecer um bocadinho. Vamos então agora deitando as gemas sempre de uma maneira contínua, em fio, e vamos mexendo sempre. E fizemos isto para não ficarmos com ovos mexidos, como é lógico, não é? E então agora vamos ligar o lume novamente, em médio baixo, pode ser, porque agora queremos cozer as gemas, não é? Por isso, vamos então em lume médio, médio baixo, vamos mexendo por aproximadamente uns 3 minutinhos. Já passou o tempo, então vou desligar o lume. E agora, com o lume desligado, não se esqueçam, desligado, vamos acrescentar 100 gramas de manteiga cortada assim aos cubinhos. E agora vamos mexer até a manteiga derreter completamente. Veem que daí já está com um aspecto bem cremoso, mas conforme for arrefecendo vai ficar uma delícia, vocês vão ver. Vão ter uma altria super cremosa, deliciosa mesmo. Seja em travessas grandes, seja em pratos individuais, vários pratos, uma só travessa, vocês é que sabem a forma de empratar a altria. Mas como é mais vulgarmente empratada, é sempre em pratos ou travessas que sejam sempre mais baixinhos. Eu vou empratar um pouco neste prato de barro, vocês já sabem a minha paixão pelo barro. Vamos então agora deixar arrefecer um bocadinho para terminarmos com a finalização com canela. Eu não vou fazer os desenhos que eu costumo fazer lá em baixo em Coimbra, porque se eu fizesse o YouTube ainda me bloqueava o vídeo, porque eu sou muito brincalhão, vocês já sabem, então faço assim uns desenhos muito engraçados, não é? E não é muitos, e não são poucos, não é? Bastante. Mas pronto, não vou fazer agora. Vou fazer uma coisa mais tradicional. É apenas uma sugestão e depois, se quiserem, ainda podem deixar cair do alto um bocadinho de canela assim muito fininha. E cá está a altria de Natal de anos e anos e anos que sempre fazemos lá em casa. Os desenhos em cima é uma brincadeira, vocês podem perfeitamente cobrir uniformemente com canela e vão se deliciar da mesma maneira.